Se você não abriu ainda, meu irmão e minha irmã, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia aí em Jonas 2. Faremos a leitura do capítulo inteiro, certo, irmãos? Vamos lá? Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício, o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. É interessante porque quando a gente fez a leitura, na exposição do capítulo 1 na semana passada, a gente pôde ver a respeito do relato no final do capítulo 1 que Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga, no ventre do peixe. E é interessante porque primeiro se relata o que aconteceu, para depois relatar aqui no capítulo 2 o que aconteceu durante esses 3 dias e 3 noites. E essa construção aqui de pensamento a gente não sabe em quanto tempo se deu. Porque a gente para e pensa assim, Não, mas Jonas relatou aqui para a gente uma oração. Quando nós estamos refletindo acerca da nossa pecaminosidade, do nosso erro, daquilo que a gente passa, irmãos, as coisas não são tão lineares aqui, feito uma oração. Isso aqui é um relato de 3 dias e 3 noites. Não é um relato do tipo assim, Jonas passou 3 dias e 3 noites sem fazer nada, e em 10 minutos ele escreveu isso aqui. Foram 3 dias e 3 noites pensando sobre aquilo que ele tinha feito contra o Senhor. E não somente contra o Senhor, mas das coisas que ele tinha feito que não somente foram diretamente contra, mas em como se encontrava o seu coração. Eu não questionei as crianças, mas aí eu faço o questionamento aqui agora a todos. Você já parou para pensar nisso? Uma coisa, irmãos, é o que aconteceu na semana passada, ou seja, no capítulo 1 do que a gente estudou, que Jonas estava dormindo tranquilo e calmo no porão do navio. Um belo dia, estava conversando com Viviane, e aí ela estava me contando, eu nem pedi autorização a ela, viu, irmãos, mas eu vou contar mesmo assim. Nem faça essa cara de assustado, que não é nada demais. Ela estava contando para mim, relatando, de quando ela adentrou na parte mais baixa do navio,
e de como é espremido lá embaixo. A gente sabe que não são navios de proporções iguais, mas assim, a gente nunca teria como vivenciar o que Jonas vivenciou. Mas ela me relatando a possibilidade de chegar na parte mais baixa do navio para ver como estava a situação do casco do navio, eu consigo imaginar o que poderia acontecer conosco hoje. E ela falando que por conta de toda a estrutura, é muito espremidinho lá embaixo. Normalmente eles entram com um carrinho. E tem um trilhozinho para que esse carrinho ele ande lá embaixo. Mas esse carrinho normalmente eles percorrem deitado, ou seja, não é um carrinho que você fica sentado. Porque é espremidinho lá embaixo. E eu fico pensando das muitas pessoas que se escondem em navios hoje em dia. Normalmente a gente sabe que isso acontece por conta de fugas de lugares que estão sendo perseguidos. Porque uma coisa, irmãos, é o que acontece com a família de Ruth. Na verdade, nem era a família dela ainda, porque ela não havia casado e nem conhecia ainda o seu marido e tudo mais. Mas a família de Noemi, que decide sair de Belém por conta da sequidão, de estar faltando tudo. Outra coisa é a obstinação de Jonas. De assim, eu não quero pregar para aquelas pessoas. Eu não quero obedecer ao Senhor. Uma coisa é quando você foge achando que, tipo assim, não, é melhor eu ir para aquele país porque lá tem comida. Mas você não faz as devidas leituras e não sabe o que a sua família vai sofrer lá. Noemi perdeu seu marido e os seus 2 filhos. No caso de Jonas, ele não ia perder ninguém da sua família, mas ele estava ainda assim desobedecendo ao Senhor. Afinal de contas, ele era um profeta. E quando a gente desobedece ao Senhor, na fuga dentro do navio, é uma coisa. Quando o Senhor nos pega e diz assim, agora eu vou colocar você no cantinho do pensamento. Foi isso que aconteceu com Jonas. Eu vou pegar você, meu irmão e minha irmã, e vou lhe colocar, por exemplo, em cima de uma cama para fazer você pensar sobre a sua vida. Isso é uma outra coisa. Agora, vamos parar e refletir sobre uma coisa importantíssima aqui nesse exemplo que eu dei. Eu não estou dizendo que toda doença Deus nos coloca para fazer refletir acerca daquilo que temos feito contra Ele. Mas pode acontecer, não tenho dúvida alguma, irmãos. Não tenho dúvida alguma. Deus vai nos parar de alguma forma, de algum jeito, para que a gente reflita sobre aquilo que estamos fazendo contra Ele. Então, quando a gente se depara com esse capítulo 2, a primeira coisa que eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, na manhã de hoje é o seguinte: não pense que isso é fictício, que é loucura, e que até mesmo pode ter sido um sonho de Jonas. Sabe quando as pessoas querem desconstruir a verdade bíblica e dizer que não houve dilúvio, dizer para você que uma jumenta não pode ter falado, ou que um homem não pode ter sido engolido por um peixe e ter permanecido vivo? Pois bem, isso é o que na teologia a gente chama de acontecimentos extraordinários. Quantas vezes o mar foi aberto na Bíblia? Quantas vezes um animal falou? Quantas vezes um homem foi engolido por um peixe? Quantas vezes coisas como essa aconteceram no relato bíblico? E isso tem a ver com a história da redenção e nada mais além disso. Então, quando a gente olha para a veracidade, para a possibilidade dele ter passado 3 dias e 3 noites, a grande pergunta não é se isso foi verdade. A grande pergunta é: por que Deus permitiu isso? O que Ele está querendo nos ensinar? Ou o que o Senhor queria ensinar a Jonas, melhor perguntando, e a partir desses ensinamentos de Jonas, o que é que nós, como igreja do Senhor, vamos aprender? Então, se no capítulo 1, Jonas se equivocou a respeito do Senhor,
É como se ele tivesse momentaneamente esquecido dos atributos de Deus, que ele é todo poderoso, por exemplo, que ele não pode criar uma tempestade para que ele saísse daquela embarcação. Agora, irmãos, Jonas não tinha a menor possibilidade de esquecer dos atributos de Deus. Não faria o menor sentido Jonas esquecer de que Deus é todo poderoso. Porque você está dentro de um animal e você não sabe para onde está indo. É interessante, né? Quando Davi pensa numa imagem de fugir do Senhor, a imagem que ele pensa é dentro, ele pensa na possibilidade dele estar, digamos assim, profundamente dentro de uma estrutura rochosa ou dentro de uma montanha, mas ele, por hipótese alguma, sugere a possibilidade dele estar nas profundezas do oceano. Porque isso é uma coisa, irmãos, inimaginável. É o famoso, não tem a menor possibilidade disso acontecer. Aconteceu. Eu só fico pensando, sabe o quê? Nas leis da física, por exemplo. Porque uma coisa é Deus ter feito um peixe que resiste a determinadas profundidades e ele não vai ser estraçalhado por conta disso. Mas nós, seres humanos, só precisamos mergulhar um pouco mais de 10 metros para sentir a pressão. E quando você faz mergulhos profundos, você tem que subir com muito cuidado para que o quê? Para que você não morra. Então isso é muito além de extraordinário. E a gente vai perceber que a oração de Jonas, por um lado, é uma oração de tipo assim, eu sei da tua soberania, Senhor. Eu sei que tu está me levando para o túmulo. Eu já entendi tudo isso. Mas em momento algum ele pensou ou imaginou que ele pudesse ser, digamos assim, cuspido por esse animal e ia parar novamente em uma praia. Deus o coloca sem saída, certo? E a primeira coisa que eu quero relatar a você, que são os 4 primeiros versículos. A primeira coisa que o Senhor quer mostrar a Jonas é o seguinte: é que no milagre da salvação, nós somos libertos da morte. Deus nos apresenta, através dessa salvação física e espiritual de Jonas, que independente de como podemos morrer, irmãos, nós seremos salvos espiritualmente. E Jonas, ao iniciar a sua oração, informando que havia começado a orar por sua própria vontade, ou seja, Deus não pediu para que ele orasse. Uma coisa muito importante, a gente percebe logo no começo do texto. Ele sabe aqui, e anteriormente ele tinha se esquecido, que ele está na presença do Senhor. O versículo 1 diz o seguinte: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele o quê? Me respondeu. Jonas não faz isso anteriormente. Ele fala para os marinheiros a respeito de quem é o Senhor, mas ele não ora. O capitão, quando vai acordar, diz assim: ora ao teu Deus, porque vai que a tempestade para. Mas ele não faz isso, irmão. Ele só diz para os marinheiros quem era o Deus dele. Porque para e pensa comigo, antes que o Senhor parasse a tempestade, antes que Jonas fosse engolido por esse peixe, a gente não faz ideia do que é cair num mar de tempestade. Porque se a gente parasse e pensasse, você cair num mar tranquilo, em alto mar, já é perigoso, imagina uma tempestade. É como se fosse, não, eu vou morrer, está tudo certo.
Tá tudo certo assim. Eu já sei que eu vou morrer. Eles vão me jogar, Deus vai parar a tempestade, os marinheiros ficam salvos e... Ele não fazia ideia que isso aqui iria acontecer. Então, anteriormente, eu tinha um Jonas que não queria estar na presença do Senhor. Mas agora eu tenho um Jonas contido. Eu não sei se você já passou por essa situação, meu irmão e minha irmã, mas às vezes o Senhor nos encurrala para que a gente o procure em espírito e em verdade, para que haja novamente em nós. Porque mesmo havendo uma mudança de mente, uma transformação do nosso coração, por conta da chegada do Evangelho, às vezes eu e você somos muitas vezes, não só às vezes, mas muitas vezes, somos como Jonas. Porque muitas vezes eu e você, irmãos, a gente quer dizer para Deus o que deve ser feito, e não o que Ele quer que façamos. E esse exemplo que nos é trazido aqui é como se nós começássemos a visualizar um ponto de virada. Começamos a ter um exemplo maravilhoso e incrível de fé. Onde ele diz que clamou a Deus das profundezas. Ele procurou o seu Deus, mesmo não sabendo como se encontrava a vida dele. Na continuidade do versículo 2, ele diz o seguinte: e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. A gente não sabe em que profundidade Jonas se encontrava. A gente não faz ideia, irmãos. Mas por que isso é tão importante? Porque uma oração que procedia de uma fé verdadeira, de uma mente séria, de uma mente que estava passando por uma profunda reflexão. Eu lembro como se fosse hoje, irmãos. Pelo menos para mim, aparentemente nem foi uma doença tão séria, certo? Mas eu estou falando simplesmente de ter ficado parado. Estão lembrados da greve dos caminhoneiros? Pronto, naquele período eu inventei de tirar os 4 dentes, os 4 sisos, né? Não sei nem se é siso, mas enfim. Os 4 últimos dentes. E aí, o dentista passou o anti-inflamatório e o antialérgico. Quando o efeito do antialérgico passou, eu fiquei parecendo um pimentão vermelho, reação alérgica ao anti-inflamatório. E aí, antialérgico e nada, eu voltei a tomar antialérgico, mas no antialérgico e água parecia a mesma coisa. Certo? E aí eu fico internado bons 4 dias. No segundo dia, você dentro do hospital mesmo, você já está assim: Senhor, me tira daqui. Mas o que me assustou foi que no primeiro dia eu estava tomando antialérgico na veia e minha cor não mudou nada. Eu disse: meu Deus, que remédio é esse? Que eu tomei, que eu não sabia que tinha alergia. E você não vê a mudança. E os dias passam e você não vê a melhora. E a única coisa que eu pensava assim, eu disse: pelo menos eu estou aqui, trancado no hospital, tem comida, e eu não estou vivendo o caos que muitos dos meus irmãos estão vivenciando por conta dessa greve dos caminhoneiros, e todo mundo parado em casa sem poder fazer nada. Então, em alguns momentos, irmãos, quando Deus nos para dessa determinada maneira,
é para que a gente reflita sobre o que a gente tem feito sobre as nossas vidas. Mas a grande pergunta é: será que eu e você, para que a gente se dê conta das coisas que têm acontecido na nossa vida, todas as vezes Deus vai ter que nos parar como numa situação igual essa? Será que teremos que ficar acamados para que as coisas melhorem e as coisas mudem de figura? Essa oração verdadeira do coração de Jonas, quando ele diz aqui, no versículo 3 e 4, irmãos, ele vai dizer o seguinte: pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. E aí ele pergunta no versículo 4: então eu disse, estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o teu santo templo? Vamos mudar a situação aqui agora. Você está com uma doença terminal. Seus últimos dias. E eu chego lá para visitar você no hospital, com um dos presbíteros aqui da igreja, para levar a ceia para você. E você dissesse assim para mim: pastor, a última coisa que eu quero fazer antes de morrer é ir para a igreja. É isso que Jonas está falando aqui, meu irmão. Vou repetir, certo? Verso 4. Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? É como se ele estivesse orando aqui, irmãos, do inferno. Nós temos um choro e um clamor em alta voz. Será que eu verei novamente o teu santo templo? Jonas ora e para ele, irmãos, a porta estava fechada. Havia montanhas, mas eram montanhas de águas. E ele sabia que anteriormente ele havia provocado a ira de Deus. E ao continuar com essa oração, ele expressa, irmãos, de maneira extraordinária, que ele tinha sido atingido pela bondade de Deus, porque ele ainda estava vivo, mesmo que nas entranhas do peixe, que para ele é como se fosse as entranhas de um túmulo. Afinal de contas, nos dias de hoje, você até pode ser enterrado vivo. O milagre seria se você fosse retirado. Já imaginou? Tivessem dito que você estava morto e na verdade você não está? Porque sempre que Deus, por algum tempo, irmãos, parece de modo implacável para nós, quando a gente acha que nada pode acontecer de diferente, aí sim é que a nossa fé ela é testada. Sabe quando você para e pensa, até às vezes você compartilha, que você diz assim: parece que minha oração não passa do teto do meu quarto. É porque o seu peixe, às vezes, irmãos, é o seu quarto. A sua clausura é o seu quarto. E Deus está mandando você sair do quarto. Porque a coisa não vai ser resolvida no quarto. Mas na sua mente você criou um espaço ali, um subterfúgio, dizendo para você mesmo que ali é o lugar mais seguro da terra. O lugar mais seguro da terra, irmãos, é na presença de Deus. Independente de onde estejamos, não há lugar mais seguro do que na presença do Senhor. Mesmo que estejamos presos. Assim como Paulo ficou várias e várias vezes.
Jonas não estava completamente desesperado, mesmo que ele pudesse aparentar. Mas ele começa a apresentar para a gente aqui possíveis tentações do seu coração. E ele apresenta isso a Deus em oração, irmãos. Porque muitas vezes as nossas maiores lutas da nossa fé, elas são silenciosas. Muitas vezes as nossas maiores lutas não é um vizinho seu o perseguindo, por exemplo, mas é aqui dentro. Muitas vezes o nosso pior vizinho somos nós mesmos. Ele poderia, por exemplo, ter pensado que Deus era o seu maior inimigo. Ele poderia ter se permitido a isso. Mas ele lembra que a sua mente foi consertada por esse Deus. Esse lançamento ao fundo do mar é por conta disso. Ele não coloca a culpa, por exemplo, na possível onda que o joga para o fundo do mar. Mas o que é que ele diz aos marinheiros? Que aquela onda, ela é do Senhor. O Deus Todo-Poderoso que controla e comanda os céus, a terra e as águas. Ele poderia estar dizendo que ele está procurando a Deus, mas ele está distante. Eu procuro ao Senhor de todo o meu coração, mas o Senhor não se aproxima. Teologicamente falando, irmãos, isso não é possível. Normalmente quem se afasta somos nós. É o nosso pecado que nos distancia do próprio Deus. Deus ele não contradiz as suas verdades. E ele cá em si e entende que em nenhum encontro, em nenhum outro lugar, ele encontraria verdadeira esperança e libertação. Mesmo que ele pudesse ter morrido no ventre do peixe. Porque muitas vezes na nossa cabeça, irmãos, nós precisamos de acontecimentos extraordinários na nossa vida terrena para dizer para o próprio Deus e para as pessoas de que o Senhor ele é soberano. Quando na verdade Deus é soberano, independente do que a gente reconheça. E não há nada melhor, irmãos, do que a nossa salvação. Não há nada mais extraordinário do que a nossa salvação. Pense o seguinte: quando todos pensam que podem ter acesso a Deus, e quando você pensa que esse acesso está fechado para você, não se esqueça, meu irmão e minha irmã, Deus, ele nos adotou. E temos visto muitos testemunhando a respeito do seu favor. Ele nos chama por esse evangelho, e ele diz que nós estamos em comunhão com o seu Filho unigênito, que é verdadeira vida e salvação para nós. Quando eu e você, nós nos esquecemos disso, eu convido você a refletir acerca do seguinte, e esse é o segundo ponto do texto. No milagre da salvação, irmãos, refletimos acerca da nossa situação. A partir do verso 5, do verso 5 ao 7, o texto diz o seguinte: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus.
Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. E aqui a gente tem uma correção do coração de Jonas. Mesmo que ele morresse aqui, ele não precisava ir ao templo porque ele já estava na presença do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Não há nada melhor do que nós estarmos diante da presença do nosso Deus. Então, toda essa circunstância que a gente vê aqui no versículo 5, ela tende a nos mostrar de que Jonas poderia ter levantado sua mente para Deus, se não por meio de um milagre extraordinário. Porque ele estava sendo oprimido de várias maneiras aqui. Mas, por exemplo, se nós fôssemos lá para o texto do Salmo 39, Salmo 39, a partir do versículo 7, ele vai dizer o seguinte: E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não permitas que os insensatos zombem de mim. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão. Estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destróis nele como traça o que tem de precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. Davi, ao nos lembrar acerca desse nosso coração enganoso e pecaminoso, e Jonas também ao nos lembrar disso, mesmo estando nas profundezas do oceano, mesmo que ele tivesse chegado até as fossas oceânicas, sabendo que não podia nadar, exceto pelo poder de Deus, se ele se livrasse do peixe, sabendo que ele estava passando por dificuldades, que era como se a terra tivesse ele tivesse sido colocado contra a terra ou contra as águas, ele sabia que, a não ser pelo poder de Deus, ele não veria novamente a luz do sol. E às vezes eu fico pensando, é melhor ver o sol quadrado do que não ver o sol. Não é assim que o preso diz, né? Que ele vê nascer o sol quadrado por conta das grades da prisão. Mesmo que o Senhor nos aprisione, é melhor estar dentro do peixe do que continuar vendo a luz do sol. E quando realmente houver escuridão, nós nunca mais vejamos a luz novamente. O que o Senhor nos apresenta aqui, irmãos, é uma escuridão momentânea. Você já ouviu falar do eclipse solar e lunar? Esse aqui era um eclipse marítimo de 3 dias e 3 noites, onde Jonas não vê a luz do sol, por hipótese alguma. Isso aqui é quando o Senhor nos chama a que o nosso coração seja corrigido e nos pergunte e nos questione. É melhor ter momentos de escuridão durante a nossa vida, sabendo que veremos a luz do dia para o resto das nossas vidas, mesmo que não haja mais sol, mas pelo resplendor da santidade e majestade do nosso Deus, do que qualquer outra coisa que não isso, irmãos. Ele não estava morto, mas ele tinha sido dominado por muitas e diversas mortes. Não apenas resgatado de um perigo maior, mas ressuscitado dentre os mortos. E ele chega a afirmar que de onde ele estava era tão profundo que se encontravam as raízes das montanhas.
E ele não derramou orações vazias, mas ele orou com sinceridade e fé. Jonas estava esperando, irmãos, no Senhor, a sua salvação. É tanto que ele vai dizer aqui nesse trecho: o Senhor me libertou e ele tirou a minha vida do túmulo. Jonas, ao tentar expressar a sua ansiedade aqui, a gente percebe que os seus pensamentos recuaram sobre ele mesmo. Sabe quando eu e você, a gente tenta fugir de determinados pensamentos que a gente acha que estão nos perseguindo? E que a nossa alma, ela recua sobre nós, que a gente acha que não tem forças para nada, e que nós perdemos até mesmo o favor do nosso Deus. Por mais difícil, irmãos, que isso pareça, esse tempo, ele é importante para que o nosso coração seja tratado. O problema é que muitas vezes a gente vai pedir socorro a qualquer pessoa, menos ao Senhor. O que Jonas está nos dizendo, irmãos, é o seguinte: quando a minha alma falhou dentro de mim, eu lembrei-me do Senhor. Ele não lembrou de qualquer outra pessoa, não. E Jonas está aplicando isso aqui, lembrando do próprio Deus, como um consolo para aliviar as suas ansiedades. Agora pense, isso aqui é uma vida dentro de um peixe. Eu fico pensando, por exemplo, dentro da catástrofe do Titanic. Quantos não suplicaram naquele momento e pediram socorro ao próprio Deus? A gente sabe que muitas pessoas morreram naquele acidente. E o mais bonito dessa parte, Jonas diz que a sua oração entrou no templo. Embora estivesse longe do templo, Deus ainda estava perto dele. Afinal de contas, isso era um símbolo visível para os judeus entenderem que Deus estava perto deles. Porque o judeu, irmãos, associava o seguinte: templo destruído, Deus longe. Ou eles longe do templo, Deus longe. Templo intacto, cidade sem ser atingida, Deus perto. Mas muitas vezes o nosso coração ele é tão obstinado e tão pecaminoso que a gente acha que nada vai nos acontecer por conta dos nossos pecados. E por fim, irmãos, os últimos 3 versículos, do 8 a 10, a gente pode entender que no milagre da salvação, nós confiamos no resgate das nossas vidas. Versos de 8 a 10 que nos diz o seguinte: os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. O que está sendo nos apresentado aqui, irmãos, é o seguinte: é uma questão lógica, direta, fácil e rápida. Afaste-se de Deus e automaticamente você está se afastando da vida e da salvação. Este é um dos alertas do profeta. O Deus que se revela verdadeiramente, Ele não nos abandona. Agora, quanto aos ímpios, abandonam a sua própria misericórdia e rejeitam toda a felicidade. Até mesmo aqueles que tentam criar a sua própria religião, estes homens estão entregues às suas próprias vontades. E Jonas vai chamar isso de vaidades mentirosas. O que a gente não pode se esquecer, irmãos, é que Deus em si mesmo possui
toda a plenitude de bênçãos. Não haverá esperança longe ou fora de Deus. E somente no Senhor nós encontraremos o que a gente quer, que é justamente a nossa salvação em Cristo. O texto de Jeremias, no capítulo 2, no verso 11, nos diz o seguinte: Jeremias 2, de 11 a 13. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isto, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. A gente tem visto nas últimas semanas, desde o ano passado, a imundícia do coração humano, de quando o povo, de maneira impetuosa, decide ir de encontro ao Senhor. Mas nós nos esquecemos muitas vezes, irmãos, de que sem Deus não há salvação. Essa salvação não pode ser encontrada senão dentro do Senhor. E a falácia de que tudo leva à salvação, todas as religiões levam à felicidade, essa é mais uma falácia dos nossos tempos. E nós só teremos essa certeza, ou isso só nos será apresentado no dia do julgamento final. Mesmo que você ache que esse dia não acontecerá. Porque nossas mentes estão propensas à vaidade, mas a salvação, ela habita em nosso meio. Se os nossos corações estiverem no Senhor, eles serão uma rocha. Assim como o Senhor é inabalável, nós seremos inabaláveis. Jonas foi encorajado a perseverar e ele buscou estar ciente quanto à necessidade de obedecer à palavra desse Deus. Sabe por quê? Porque o trabalho, irmãos, de guardar não pertence a outro senão a esse Deus supremo e soberano. E sim, justamente a libertação de Jonas é um milagre incrível. Porque você poderia pensar, mas tudo bem, ele foi engolido pelo peixe. Será que ele vai ser liberto? Tudo bem, ele poderia ter sido liberto, mas ele foi salvo? Essas são perguntas que rodeiam o nosso coração. Essa é uma dúvida que rodeia o nosso coração, por exemplo, acerca do rei Salomão. Nós não sabemos. Mas pense o seguinte, concluindo. A libertação de Jonas, irmãos, ela é uma imagem de ressurreição. Não há outra imagem aqui. O Espírito de Deus, ele nos leva, ou leva as nossas mentes, a esse poder pelo qual foi formado, e por esse mundo que ainda continua sendo maravilhosamente preservado. Sabe por quê? Para que eu e você, sem dúvida e hesitação, estejamos de certos, convencidos da restauração que Deus nos promete. Para que a gente se lembre de que o mundo foi por Ele criado do nada, por Sua palavra e licitação, e ainda assim é sustentado. Porque não há nada mais belo, irmãos, do que ter a certeza de que o Deus que abriu o mar, que colocou um homem dentro do peixe,
que trasladou um dos seus servos, que independente daquilo que aconteceu de maneira soberana e majestosa nos relatos bíblicos, é o mesmo Deus que nos sustenta no nosso dia a dia. Essa palavra, no dia de hoje, irmãos, ela mantém a mesma eficácia. Se Deus quisesse, isso aconteceria novamente. Não é um relato do tipo, Deus não pode fazer isso novamente. Sabe quando a gente pensa assim, não, isso é impossível acontecer 2 vezes? Deus faria quantas vezes Ele quisesse. Mas isso é para justamente nos mostrar que por esse poder, um dia seremos ressuscitados dentre os mortos. Não é que nós não morreremos fisicamente, mas é que de toda certeza, irmãos, nós seremos ressuscitados. A ressurreição ou a não morte de Jonas nos mostra o poder de Cristo e a verdade sobre a ressurreição. Seja um Jonas que não morreu, seja um Lázaro que morreu, o poder é o mesmo, que nos ressuscitará e estaremos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Não há esperança e beleza maior do que essa. Deus é soberano e Ele tem sustentado o seu povo dia após dia, independente de como morreremos. Seja dentro de um peixe, seja engasgado com um grão de ervilha. A questão não é como a gente pode morrer. A questão é se seremos ressuscitados. O homem que passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe fez um apontamento. Como eu disse na semana passada, Cristo passou 3 dias e 3 noites no abismo e Ele ressuscitou. Jonas nos lembra dessa ressurreição. E não há promessa mais bela e plena do que essa para nós na manhã de hoje. Você acredita nisso, meu irmão e minha irmã? Quero convidar você a orar. O Santo e Eterno Deus, não tira de nós, Senhor, a plenitude dessa imagem, Pai. Que nós não sejamos pegos, Senhor, simplesmente por essa imagem de um homem que possivelmente esteve vivo dentro do ventre do peixe. Que esse não seja o nosso ponto de dúvida, Senhor, mas seja a lembrança da nossa ressurreição, ó Pai. Seja a lembrança e a esperança da plenitude dos Teus dias, ó Senhor. Daquele que verdadeiramente morre na cruz, daquele que verdadeiramente ressuscita e que nos chama a essa plenitude de vida. Que morreremos, mas seremos ressuscitados, porque acreditamos num Deus que vive. E justamente por isso, podemos crer, dia após dia, que estamos vivendo conectados a Ti, Senhor. Nos afasta do nosso coração que é enganoso e pecaminoso, nos traz para perto de Ti, para ter uma vida de plenitude, Senhor. É isso que Te pedimos, ó Senhor. Amém.